valeu esperar, né, Júlio? Porque assim, você espera, e pro goleiro, é aquilo que eu falo, é um só que pode jogar, né? Mas você tá na Sim. Roma, você tá num time importantíssimo, histórico, com nomes tão importantes que você citou, que uns entram, outros saem, mas assim, um deles é o Totti, que é um cara, né, o cara é a história ali, né? Da Roma, do futebol italiano, e entre outros nomes. Mas assim, você teve essa paciência de esperar, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, ter a paciência para um dia você ter essa oportunidade, você teve uma sequência de jogos na Roma. Nesse período algumas coisas aconteceram. Então, a possibilidade de vir para o Corinthians na época, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. E E, acabou não dando certo. e foi com o Leão, E Leão técnico do Corinthians, que ele quis. a gente conversou, não foi por intermédio dele que eu fui contactado, mas depois das coisas, mas não aconteceu. E aí chegou um momento que você tem que fazer uma escolha de vida, né? Então, assim, eu estava bem em Roma, eu estava gostando de ter aquela vida, e aí eu não queria sair dali para ir para um lugar onde não ia ter qualidade de vida. E eles já me reconheciam como uma pessoa importante dentro do vestiário. E eu imaginei que em algum momento eu teria condições de jogar, né? Então eu fiz um primeiro contrato de 1 ano, depois eu fiz um outro contrato de 1 ano, onde eles já me deram um aumento. Depois eu fiz um contrato de 2 anos com um bom aumento que eles me deram. Isso sem ter feito nenhum jogo. Eu tinha feito um amistoso contra o Bayer Leverkusen. Caramba. E aí, quando entrou no último ano, né, que era o 4º ano, foi o ano que eu joguei. Sim. E ficou muito marcado, né, do Luciano Spalletti falar que você era o terceiro melhor goleiro do mundo, né? Eu acho que assim, para uma posição que eu falo que é tão difícil você jogar, ser reconhecido dessa maneira, Júlio, por mais que você, claro, óbvio, você queria jogar, é óbvio, mas assim, mostra também a sua conduta como pessoa e profissional, né, Júlio? Eu acho que é um prêmio para você também, não é isso? É o que eu falo, eu saí da Roma em 2013 e eu dou muito mais entrevista em italiano do que em português. Óbvio porque eu joguei depois, mas eles têm um respeito muito grande pela pessoa. Sim. E o Spalletti fala isso porque eu treinava mais os que jogavam, eu fazia tudo que eu podia para dar condições àqueles que jogavam de estarem sempre melhores, ficava batendo pênalti até altas horas, faltas. Então, o que era possível eu fazer dentro daquele momento que eu estava vivendo, eu fazia. Então, por isso que eles me adoravam. Então, porque eu entendi que aquele era meu momento. Óbvio que eu não estava satisfeito, mas eu fazia o melhor para aquilo que eu podia fazer. E aí depois, como você falou, eu fui premiado depois com 2 anos que foram muito bons para mim, em todos os aspectos, financeiramente, deu uma visibilidade muito boa na Europa para mim e que abriram muitas portas que eu não conseguiria de outra forma. Com o Doni tinha rivalidade, Júlio? Assim, rivalidade eu digo de querer jogar ou não? Era que o Doni estava na Roma também. Como que foi, né, em relação a isso? Não, acho que a competitividade ela sempre foi em alto nível, né? Porque nós tínhamos o Doni na época que era goleiro da seleção brasileira, o Curti era goleiro da seleção italiana, depois veio o Lobont que era goleiro da seleção romena. Então o nível era muito alto. E aí a gente sabe que existem preferências entre aspas. O treinador tem uma confiança. E é difícil você trocar goleiro, né? Então com o Spalletti eu joguei a última partida dele, que foi contra a Juventus, que foi a minha estreia, depois nós perdemos dando no Olímpico de 3-1 e ele acabou saindo, e chegou o Ranieri, e aí com o passar do tempo ali com o Ranieri eu acabei ganhando a titularidade e eu era o jogador de confiança dele, né? Então foi muito importante a presença do Ranieri para mim ali. Essa troca de comando me possibilitou crescer na hierarquia e virar o titular. E não só com o Ranieri, mas com o Giorgio Pelissaro, que era o treinador de goleiros, que eu era o homem de referência deles ali. Bacana. E como foi conviver com o Totti, que tem toda essa magia, né? O italiano respeita muito também. Como que foi, Júlio, conviver com um jogador tão marcante na história da Roma e também do futebol italiano? Esses aprendizados na vida que a gente fala que não tem preço, né? Porque às vezes as pessoas imaginam, quando a gente fala do Totti, né? Que a gente chamava de Queco, a gente imagina alguém
diferente, com manias, etc., né? E o cara é sensacional. Sensacional porque a forma como ele trata a todos, a maneira como ele se comporta, sendo aquilo que ele é muito mais admirável do que o próprio jogador. E aí eu costumo brincar, né, até com os jogadores quando eu estou dirigindo, que o problema nunca é o astro, o grande jogador, porque esse jogador ele resolve, ele sabe que ele é bom e você tem que saber como conduzi-lo para ele te dar resultado. Você tem um jogador que sabe que é limitado, mas é um cara extremamente esforçado e que ele vai fazer de tudo para jogar porque ele sabe que ele tem menos condições que os outros. O problema está no meio. O meio é o problema. E se acha estrela e só dá trabalho. Exato. Então eu era esse cara de baixo. Não era nada demais, mas me matava para ter uma oportunidade. E o Totti era o cara. Então, assim, eu lembro, ele sentava o vestiário tinha uma L assim, ele sentava nesse L junto com o Okaka, eu sentava, depois sentava o Christian Panucci, sentava do meu lado. Então, assim, o Christian foi um cara que me ensinou muito. O Christian é um cara extremamente inteligente, um cara de uma percepção de ambiente, de uma inteligência tática e fora do campo, um cara extremamente inteligente, tem grandes negócios, virou treinador, inclusive, e um cara que me ensinou muito, me deu muito dinheiro, porque quando eu cheguei, ele falou, não, você vai ganhar o que todo mundo ganha de premiação. Caramba! Então, eu ganhava muito mais de prêmio do que eu ganhava de salário anual, porque o Christian foi um cara que pegou e falou, não, vem cá, você está aqui, você é igual a todo mundo. Então, essas coisas te ensinam um pouco como se posicionar no alto nível e como conduzir um ambiente dentro de um vestiário. E esse tratamento igualitário, esse tratamento humano, ele é fundamental para as pessoas se sentirem bem.